Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 28 de setembro de 2022, o falso plebiscito feito pela Rússia sobre a anexação de parte da região da Ucrânia, que foi concluído ontem, como eu disse. Hoje eu quero discutir aqui a questão do sentimento do povo que mora naquela região. Isso é geral em todas as quatro regiões, e eu peguei algumas declarações especificamente da região de Zaporizhia e de Kherson. Portanto, mas pelo que eu também fiz um apanhado geral das outras áreas, em todas o sentimento é o mesmo e os mesmos fatos estão acontecendo. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, é muito importante, preciso da tua participação no meu canal como inscrito, ajude o canal a crescer, capriche no like, compartilhem com suas redes sociais e escrevam, participem, deem sua opinião. É engraçado, disse Lubomir Boiko, de 43 anos. Ninguém votou, mas os resultados já chegaram. Ele é de uma vila chamada Golobristan, um vilarejo na província de Kherson, ocupado pela Rússia, enquanto esperava, quarta-feira, hoje, do lado de fora de um escritório da Ajuda das Nações Unidas, com sua família em um centro de acolhimento de refugiados. Enquanto a Rússia se prepara para anexar uma faixa do território ucraniano do tamanho de Portugal, depois de realizar o que chama de referendos em 4 províncias, centenas de ucranianos escaparam pelo último posto de controle russo. Muitos disseram que fugiram enquanto ainda podem. Muitas pessoas estão deixando tudo para trás. Há lugares que estão completamente desertos, disse Boiko. Todo mundo quer estar na Ucrânia, e é por isso que todo mundo está partindo. Lá é um lugar sem lei. Aldeias inteiras estão partindo. Onde os russos estão, a violação em tudo e contra todos acontece diariamente. Ele e sua esposa e seus 2 filhos chegaram ao centro de ajuda no estacionamento de uma loja de artigos para casa na cidade ucraniana de Zaporizhia, depois de esperar 2 dias antes que as forças russas os liberassem abruptamente. Aqueles que fogem do território controlado pela Rússia dizem que o chamado referendo foi realizado por homens armados que forçaram as pessoas a votar nas ruas. Eles podem anunciar o que quiserem. Ninguém votou no referendo, exceto algumas pessoas que mudaram de lado. Eles foram de casa em casa, mas ninguém saiu para votar, disse Boiko. Por enquanto, as forças russas estão deixando algumas pessoas saírem de partes ocupadas das províncias de Kherson e Zaporizhia, através de um posto de controle. Ninguém sabe por quanto tempo a rota ficará aberta. O maior medo é que os homens em idade de combate sejam pressionados contra as forças russas assim que Moscou declarar o território como sendo a Rússia. Boiko disse que não sabia se os homens em idade de recrutamento ainda podiam sair. Os soldados russos nos perguntaram: por que você está fugindo da Rússia? Disse Tatiana Gorobets, uma enfermeira de 46 anos da vila de Velika Leputuka, na província de Kherson, que respondeu que ela e seu marido iriam visitar seus 2 filhos, que enviaram para a segurança em Lviv há 2 meses. Você não precisa dizer mais nada. O casal juntou suas roupas, abandonou sua casa e partiu da sua cidade na manhã de domingo. As tropas russas inicialmente os impediram de cruzar, mas os deixaram sair depois de 3 noites, disseram eles. Saímos porque sentíamos a pressão às portas, estavam se fechando e não podíamos sair. Disse também a lojista Lyudmila Zapronov, de 48 anos, cuja família viajou em um segundo carro junto com a família Gorobets. Com as escolas públicas obrigadas a mudar para o currículo russo e aulas de russo no próximo mês, ela não queria que seu filho de 13 anos, Bogdan, voltasse para a escola local. Você pode imaginar como me sinto agora? Ela continuou, seus olhos cheios de lágrimas. Assim que cruzamos o posto de controle, a primeira foto que tirei foi da bandeira ucraniana. Eu estou feliz, disse ela. Uma sirene de ataque aéreo soou e uma chuva torrencial encharcou o estacionamento da loja de artigos para casa Epicenter, que obriga o centro de recepção em abrigos de plástico, uma instituição de caridade com sede nos Estados Unidos da América. A World Central Kitchen estava fornecendo refeições quentes dentro de uma barraca. A fila de veículos era tão longa que não dava para ver o fim, contou outro homem, Andrei, de 37 anos, que se recusou a dar seu sobrenome, por medo. Parado ao lado do micro-ônibus amarelo e sujo de lama,
em que chegou com a esposa, 2 filhos e os pais dele. 70% das pessoas estão saindo por causa do referendo. Não havia luz, água e trabalho. E de repente você recebe o referendo, disse o trabalhador agrícola de Berislav, na província de Kherson. É um absurdo completo. Não conheço uma única pessoa entre aqueles que conheço que votaram. Ele disse que viu transeuntes forçados a preencher cédulas de joelhos em uma encruzilhada na localidade de Berislav. A Rússia diz que a votação foi voluntária e a participação foi alta. Autoridades pró-Rússia, que vieram da Rússia, nomeados pelo governo russo, publicaram o que descrevem como resultados mostrando apoio esmagador à anexação. Kiev e países ocidentais chamam o exercício de uma farsa completa, destinada a justificar a anexação do território tomado à força. Se eu fosse à sua casa e lhe dissesse agora, este lugar é meu, o que você faria? Entrou na conversa o pai dele de 60 anos, de Andrei Victor. Você entregaria? Pergunta ele. Não, você os expulsaria com um forcado. Os russos são moralmente criminosos e sujos. Não fazem trabalho limpo, não fazem coisa certa. Tudo isso está inundado de sangue, disse ele. Como podemos ver, quem está mais apreensivo é quem sofreu com a invasão russa. Eles achavam que talvez os russos fossem sair e parece que agora os russos dizem que vão ficar para sempre. Eu acho que não vão ficar para sempre, porque a Ucrânia vai expulsá-los com a ajuda dos países civilizados, aliás, como vem fazendo. O que o presidente Putin quer oficializar aquilo lá como Rússia para poder ampliar a guerra contra a Ucrânia. Esta é a verdade. Mas os países civilizados não vão concordar com isso e já não concordaram, como nós vamos ver, né? Então, as Nações Unidas elas vão apresentar uma resolução, isso já está definido, que condena os referendos russos para anexar o território ucraniano. O presidente ucraniano deixou claro, vamos chamar assim, deixou preto no branco, que esses referendos quebram todas as relações que estavam com a Rússia. Na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, Volodymyr Zelensky falou e disse que o reconhecimento da Rússia dos pseudo-referendos e a implementação do chamado cenário da Crimeia significam que não há nada a conversar com o atual presidente da Rússia. Agora vejam o seguinte, no dia 4 está programado para o equivalente ao Senado, a Câmara Alta Russa, né, discutir esses referendos que eles disseram que ganharam por maioria, mas vocês viram agora na minha matéria que o povo disse que ninguém foi votar, foram obrigados. E numa matéria anterior, vocês veem que a maioria das pessoas são militares que estavam votando. Militares da onde? Militares russos, ou então do grupo Wagner. A Linda Thomas Greenfield, que é embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, diz que os referendos são farsas e que foram planejados por Moscou há muito tempo. Eu concordo plenamente com ela, isso não é nenhuma novidade, mas tomou uma posição clara e firme os Estados Unidos. Também o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken condenou a Rússia por esse referendo e voltou a afirmar que nunca o Ocidente irá reconhecer a anexação dos territórios da Ucrânia. O secretário-geral da NATO fala de uma violação flagrante do direito internacional e numa grave escalada de conflito, chamando aos referendos de falsos referendos e a estratégia de Putin uma retórica nuclear. Os referendos começaram a ser distribuídos de porta em porta na semana passada, como já foi relatado por mim aqui, muitas vezes por oficiais armados. As cédulas perguntavam aos moradores se queriam que as zonas onde viviam fossem anexadas à Rússia. 98%, como nós já vimos, responderam que sim. As bandeiras da Federação Russa já estão colocadas em todos os edifícios oficiais da maioria do território de Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Essa é uma novela que ainda vai rolar muita água, tem muita coisa que vai acontecer e efetivamente eu acredito que essa guerra vai continuar. E vamos ver quais os próximos passos que o Putin vai fazer. Eu acho que talvez ele vai fazer essa anexação e vai piorar a situação para a Rússia, porque inclusive as sanções vão aumentar e ele está tendo problemas de combate, que está efetivamente perdendo terreno. É por causa disso que ele quer dizer, bom, agora vocês invadiram a Rússia, porque isso aqui faz parte da Rússia. Na realidade, o Vladimir Putin não é nenhum estrategista, não é nenhum homem inteligente, mas é um homem troglodita, é um homem que só conhece a força e quer usar a força.
Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no like, no gostei, no joinha e compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo e que são inscritos no canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, paz e bem.